Bibliomania, por Marisa Midori. Professora, como a literatura transformou a civilização? Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Roberto, logo de cara, a queima-roupa, uma pergunta muito difícil. Mas este é o subtítulo de um excelente livro de Martin Puchner, O Mundo da Escrita, como a literatura transformou a civilização. Martin Puchner é professor de literatura comparada na Universidade de Harvard e organizador da North Anthology of World Literature. E você sabe que ele acredita na literatura como um componente transformador. Porém, antes de falar em literatura, ele está muito preocupado com os suportes e com a história da escrita, porque seu livro remonta ao mais antigo dos livros, não é? Que foi a Ilíada de Homero, e todo o processo que fez com que, da tradição oral, esse épico fosse transcrito e ganhasse vários suportes, até se tornar hoje um clássico da literatura ocidental. Pode ser um bom exemplo de como a literatura transforma ou transformou a civilização. Por quê? Porque logo no primeiro capítulo o autor lembra que Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, ele tinha um livro de cabeceira que era justamente a Ilíada de Homero. E o autor nos conta que muito de suas guerras e da sua visão de mundo foram, de alguma forma, inspiradas na epopeia contada por Homero. Professora, a senhora pode falar outros destaques desse livro? O autor também conta que o rei Assurbanipal, ele foi profundamente inspirado por um outro épico, que é Gilgamesh. Então, esse rei da Babilônia, que teve um grande império e talvez a primeira grande biblioteca, não é, que foi instalada em Nínive, com as suas tabuinhas de argila, onde lá foi encontrada a epopeia de Gilgamesh, dizem que ele também, baseado nessas histórias, ele não só pensou em recolher todos os livros do mundo, mas também ele organizou todo o seu império inspirado na literatura. Conta-se até mesmo que quando ele recebeu uma ameaça de guerra de um reino vizinho, ele mandou para o seu possível opositor uma tabuleta na qual ele escrevia uma mensagem de paz. O outro rei achou aquilo tão estranho, porque ele não sabia ler. Geralmente os reis eles eram iletrados, não é? Ao contrário do Assurbanipal, que conhecia bem o mundo das letras. Mas ele achou tão formidável aquela resposta que ele respondeu com a paz, mesmo não compreendendo absolutamente nada daquilo que estava escrito. Aí um outro grande exemplo da literatura ou do livro como um transformador da civilização. Mas o capítulo, dentre muitos capítulos empolgantes deste livro, ou talvez o mais empolgante, é quando o autor conta o encontro de Marx e Engels num café frequentado por jogadores de xadrez em Paris, em 1844, e como esses jovens alemães tão diferentes, e como Marx e Engels descobriram, ainda jovens naquele café, muitas afinidades a partir daquele encontro. E foi justamente em fevereiro de 1848 que eles assinaram o Manifesto do Partido Comunista, que, segundo Martin Puchner, foi um livro que, no momento da sua publicação, trazia grandes promessas, mas não encontrou meios para se tornar um sucesso ou um best-seller, mas 70 anos depois, em 1917, com a Revolução Russa, ele não se tornaria apenas um best-seller, mas um livro que mudou a história da civilização. Aí, novamente, a literatura a serviço da transformação e da civilização. Fico aqui, então, com esta dica, um livro quentinho publicado pela Companhia das Letras agora em 2019, O Mundo da Escrita, como a literatura transformou a civilização. A professora Marisa Midori conversou com Roberto Castro. Bibliomania, por Marisa Midori.